Olá pessoal, engenheiros e engenheiras, simpatizantes da construção civil e derivados. Continuando aqui nossa aula sobre energia específica em canais, as transições, né, analisando aí os efeitos da energia em transições. Agora falando sobre a elevação de nível de fundo, né? Então vamos considerar aqui inicialmente um canal retangular de largura constante, portanto uma vazão unitária constante, no qual em uma determinada seção há uma elevação de fundo na altura ΔZ, né? Vamos chamar assim essa elevação de nível de fundo. Nesse caso, desprezando aí as perdas de carga na transição, né? Uma conservação de energia entre as seções 1 e 2, a equação pode ser escrita da seguinte forma: E1 é igual a E2 mais ΔZ, uma vez que eu considero, né, energia específica em relação ao fundo do canal, né, o plano do traçado no fundo do canal. Por isso, a energia em 1 é igual à energia em 2 mais a altura do degrau inserido. Tranquilo? Este é um conceito inicial, né? Faremos aqui uma análise das curvas da energia desse canal para uma dada vazão unitária constante, assim como fizemos no efeito da redução da largura, no vídeo anterior, né? Tentarei ser um pouco mais sucinto aqui na análise, uma vez que nós já fizemos uma análise similar no vídeo anterior. Então vamos observar aqui que a energia específica E é sempre medida em relação ao fundo do canal, como comentado, né? Assim como no caso da transição devido a uma redução de largura, vamos fazer a análise dessas curvas para duas condições de montante na seção 1. Vamos primeiro analisar caso esse escoamento aqui seja fluvial e depois caso ele seja torrencial, né? Sendo aí o escoamento em 1 fluvial, ocorre a mesma situação da redução de largura, né? Devido à inserção desse obstáculo, dessa elevação de nível de fundo, o escoamento, a lâmina d'água reduz, né, de Y1 para Y2, por exemplo, no caso do escoamento fluvial, acima da lâmina crítica, né? E no caso do escoamento ser torrencial, a lâmina d'água vai se reduzir, né? Ocorrerá uma redução de lâmina d'água por conta da colocação desse obstáculo, sem haver em ambos os casos mudança no regime do escoamento, né? Para que haja, a gente tem que elevar um pouco mais esse nível de fundo aí, né? Se esse nível de fundo for aumentado ainda mais, nós vamos ter aí uma situação limite, em que a energia disponível em 2 ainda é suficiente para veicular a vazão. No mesmo caso lá da redução da largura do canal, né? À medida que eu vou reduzindo a largura, eu vou chegando no limite da energia crítica dessa seção, né? A mesma coisa ocorre aqui. Eu vou subindo isso aqui, ó. À medida que eu subo isso, eu chego na energia crítica para essa seção. Se eu aumento ainda mais esse ΔZ em 2, a reta da energia crítica 2 estará à esquerda da reta da energia crítica, né? A reta da energia E2 estará à esquerda aqui da reta da energia crítica, não havendo aí solução matemática para o problema físico nas condições iniciais de montante, né? Notem que o texto é praticamente igual ao texto da análise da redução de largura, mas é isso mesmo, né? Eu chego num determinado nível, esse é o nível crítico. Se eu subo um pouco mais, aí eu estou alterando o regime de escoamento, né? A energia que eu tenho, a montante, não é suficiente para passar por essa transição sem que o escoamento seja alterado. Esse é o resumo da ópera, né? Nesse último caso, supondo que o escoamento 1 seja fluvial, as perturbações geradas pela transição irão se propagar para a montante e a altura d'água irá se ajustar a essa perturbação. Em outras palavras, vai haver alteração nas condições de montante pelo aparecimento de uma curva de remanso, assim como na redução de largura, né? Então aí, a minha energia não é suficiente para passar por essa transição, com essa vazão, né, para conduzir essa vazão, uma vez que ali, aqui no caso, a altura é maior do que a altura crítica, né? Então, vai haver aí uma alteração da condição de montante, uma curva de remanso,
com uma altura d'água Y1+, aqui, ó, né? A água vai voltar um pouquinho ali, se estabilizar para que consiga passar por essa transição, veiculando a vazão unitária, né? Na situação exposta, o escoamento vai passar de fluvial a montante da transição para crítico na transição e, na sequência, para torrencial, retornando ao escoamento fluvial após a transição, por meio do aparecimento de um ressalto hidráulico, se o canal for de fraca declividade, ou seja, o escoamento aqui for fluvial, né? Que é exatamente o que essa imagem demonstra, né? Eu coloquei o obstáculo, vai aparecer uma curva de remanso, estabilizar, vai passar para cá, né? Escoamento crítico, torrencial, volto para o fluvial por meio do aparecimento de um ressalto hidráulico, né? Basicamente é isso que acontece. Dessa forma, a condição limite de elevação de fundo na seção 2, para que o escoamento se processe sem que sejam alteradas as condições de montante, é que o escoamento na seção 2 seja crítico e não haja elevação de linha d'água. É a mesma coisa da redução de largura, né? Que no caso eu tenho uma altura limite para que o escoamento seja crítico ali na seção e não haja alteração do escoamento a montante, da linha d'água montante, né? Não apareça a curva de remanso. Tranquilo até aí? Bom, assim como na redução de largura, né? Se o escoamento na seção 1 for torrencial e a altura ΔZ for maior do que o ΔZ crítico, né? A formação de um ressalto hidráulico a montante da transição e a perda de energia que ocorre no ressalto torna impossível analisar o problema usando somente os diagramas até aqui apresentados, né? Então não dá para a gente fazer essa análise quando se coloca uma altura que será maior do que a crítica e vai gerar o ressalto anterior aqui, né? A passagem por essa transição, uma vez que o escoamento aqui é torrencial, né? Bom, é possível se estudar essa perda de carga no ressalto na prática, né? Você pode medir as alturas d'água antes e depois do ressalto e calcular o quanto quanto se perdeu de energia nesse ressalto. Isso sim é possível, né? No entanto, não há como a gente estudar por esses diagramas até aqui apresentados. Bom, e do mesmo modo, ainda, né, fazendo analogia com a redução de largura de um canal, esses conceitos aqui de energia específica podem ser usados, né, para elevação de nível de fundo, para também calcular a vazão, né? Lá na redução de largura a gente viu a calha tipo Venturi ou calha partial para se calcular a vazão em uma transição ali conhecendo o regime de escoamento, né? As mudanças de lâmina d'água e largura, né? E aqui a gente já tem, com a elevação de nível de fundo e aplicando, né, o conceito de energia em uma transição, né, nós podemos determinar também a vazão em um vertedor retangular de parede espessa, né, que é um elemento de elevação de nível de fundo que pode ser instalado. Nós vimos isso em nossa unidade de hidráulica 1, nosso seminário apresentado anteriormente, né? Então temos aqui, para essa elevação de nível de fundo, a seguinte condição de energia crítica, né? E melhorando um pouco essa equação, nós temos que a vazão pode ser dada em função da largura da base e da altura, né? Sendo aí essa altura, esse H, a carga sobre a soleira, né? Essa altura aqui. Como as perdas de carga aqui são desprezadas, essa vazão é dita teórica, né? Se vocês observarem bem, essa equação é muito parecida com a vazão da calha partial, lá da calha de Venturi, né? Que nós vimos anteriormente. Tranquilo, pessoal? Aquela calha de onda estacionária. Lembrei do nome agora, né? Para poder falar. Então aqui é possível se determinar a vazão
por meio desse elemento, conhecendo as medidas aqui, né? No caso, a largura de base do canal e a altura de soleira que está imediatamente a montante aqui, né? Acontecendo nesse vertedor retangular de parede espessa, né? Por meio desse elemento é possível medir a vazão do canal. Um elemento muito utilizado aí na prática da engenharia hidráulica, né? Bom, para a gente avançar um pouco mais, falaremos aqui agora sobre alguns exemplos numéricos, né? Abordaremos alguns exemplos numéricos dos conceitos até aqui estudados. Então aqui nós temos um canal retangular de 5 metros de largura, com rugosidade, declividade de fundo dados, né? E escoando em regime permanente uniforme uma vazão de 16 metros cúbicos por segundo. Em uma determinada seção, um degrau de 0,20 metros é construído no fundo desse canal. E nessa mesma seção, a largura é reduzida para 4 metros. Olha que legal, né? Aqui, no caso, há um efeito duplo, né? Uma elevação de nível de fundo, uma redução de largura, né? Desprezando aí as perdas de carga, podemos verificar se a transição, iremos verificar se a transição vai afetar as condições de escoamento a montante e determinar a altura d'água nessa seção. Então a ideia aqui é a gente justamente ver, né, se essa redução e essa elevação de nível de fundo é superior à crítica, por exemplo, e causa aí aquela curva de remanso, né, ou no caso do escoamento torrencial, né, vai gerar o ressalto hidráulico imediatamente. E se essas condições de escoamento não forem alteradas, se a gente fizer essa verificação e a dedução for essa, qual deve ser a máxima altura desse degrau para que isso ocorra, né? Sem que isso ocorra, sem que haja alteração, ou seja, qual que é a altura crítica desse degrau, de acordo com esses conceitos aí, né? Bom, então vamos resolver esse problema. Solução. Trata-se aí de uma aplicação em que há os dois efeitos, né? Redução de largura e elevação de nível de fundo. O problema pode ser tratado de modo individualizado e o efeito total vai ser a sobreposição desses dois efeitos. Vamos ver isso um pouquinho melhor ao longo da nossa resolução, né? Mas a gente pode considerar esses efeitos separados e depois juntar, digamos assim, né? Podemos aqui inicialmente calcular a lâmina d'água em 1, utilizando aí a tabela 8.3 do livro do Porto, né? Isso para que a gente conheça a energia disponível a montante na seção, né? Para isso a gente precisa da lâmina d'água. Entro aqui, né, com a vazão, com a rugosidade, vazão, largura de base e a declividade aqui já convertida para metro por metro, né? Encontro um K2, com o K2 na tabela eu acho uma relação Y0 sobre B. Com essa relação eu encontro a lâmina d'água, né, uma vez que eu conheço a base. Tranquilo até aí? A partir disso, a gente pode verificar a energia montante em 1, né? Classificar o regime de escoamento, né? Também é importante para a gente saber se é fluvial ou torrencial. E depois determinar a energia crítica em 2, uma vez que esta deve ser a mínima necessária para que o escoamento a montante não seja alterado e a vazão seja veiculada. Sendo possível aí a comparação, né? Eu sabendo a energia em 1 e a crítica em 2, eu posso ver, né? Se o escoamento, posso concluir se o escoamento vai ser alterado ou não, a partir desses parâmetros, né? Assim, em 1, antes da transição, eu determino aqui a energia específica, utilizando a equação de energia específica em função da vazão unitária, né? Obtenho aqui 2,11 metros aproximadamente de energia específica, né? Para classificar o escoamento, a altura d'água crítica em 1, aí eu posso classificar dessa maneira, né? Calculando a lâmina crítica, é 1,01, né? Que é menor do que a lâmina do canal, portanto o escoamento é fluvial. A lâmina d'água do canal é maior do que a crítica, portanto o escoamento é fluvial. Poderia utilizar o número de Froude aqui também, mas fiz dessa forma para a gente variar um pouquinho, né? Determinando a energia crítica em 2, a partir da vazão unitária, logo da largura reduzida, né? Se eu estou calculando energia crítica
e considerando a largura do canal, eu estou considerando o efeito da redução da largura, né? Então, a energia crítica em 2 vai ser igual aqui a 1,766, né? Considerando aqui a vazão unitária em 2, ó, largura, vazão sobre a base, né? Eu tenho essa energia crítica em 2, né? Para um referencial passando no fundo do canal, eu posso dizer que a energia mínima na seção 2 vai ser, né? A energia mínima, né, para que não ocorra a mudança de regime de escoamento, vai ser a energia crítica na seção mais o degrau inserido, né? Então aí eu estou sobrepondo os dois efeitos, correto? Eu estou considerando a energia crítica para a largura reduzida e a altura de fundo ali que foi inserida, né? O degrau que foi inserido. Então a energia mínima é de 1,966 para que o escoamento seja crítico ali, né? Considerando o escoamento crítico e o degrau, né? Como na seção em 1 a energia é 2,11, ela é maior do que essa energia mínima, né? Portanto, a gente pode concluir que as condições a montante não serão alteradas e o escoamento na seção contraída continuará fluvial, né? Se eu tivesse aqui um E mínimo maior do que o E1, aí eu concluiria que as condições de montante seriam alteradas, né? Iria aparecer aquela curva de remanso, porque a minha energia disponível em 1 não é suficiente para passar pela transição, né? A transição exige uma energia maior ali, né? Então aí a água ia voltar um pouquinho, ia aparecer a curva de remanso, todo aquele balaio que nós já falamos anteriormente, né? Usando um termo muito bonito, né? Considerando aí a conservação de energia entre 1 e 2, a gente pode determinar a altura d'água na transição, né? Vamos fazer isso também, que o problema nos pede, né? Então aqui a gente achou a altura montante, vamos achar agora a altura na transição. Eu posso aqui determinar, né, por meio do gráfico de alturas alternadas, uma vez que a equação da energia em 2 nos dá aqui uma dificuldade matemática um pouco maior, né? Sabendo a energia crítica 1,177 metros, que é possível de ser calculada a partir da vazão unitária, né? Eu posso entrar no gráfico, né? Eu tenho aqui a energia em 2, que é igual a energia em 1, né? 1,91, desculpa, a energia em 2, que é a energia crítica, né? Dividido pela lâmina d'água crítica, eu vou ter esse valor aqui da relação E2 sobre Y2, né? Então eu tenho essa relação aqui de energia em 2, descontando aqui a altura do degrau, me desculpem, né? Aqui eu falei, ó, energia crítica, né? Não é energia crítica, né? É que aqui eu considerei o degrau, né? Eu estou somando aqui, ó, o ΔZ, né? Portanto, o meu E2 vai ser o E1 menos ΔZ, né? Correto? Porque eu estou considerando o efeito do degrau, né? Bem observado aqui. A gente vai dando aula e aprendendo junto, né? Então, aqui, o E2 é 1,913 justamente porque é E1 menos o degrau, né? É a energia que irá se manter ali devido à passagem no degrau, né? Dividido pelo YC2, eu tenho 1,63. Entro no gráfico, eu encontro aqui a relação Y2 sobre YC2, que é igual a 1,35. Isso nos dá a lâmina d'água 2 igual a 1,59. Tranquilo, pessoal? Espero não ter embananado a cabeça de vocês aí com essa minha explicação. Por fim, para a gente fechar o exemplo, né? A condição limite para não alterar as condições a montante é que a lâmina d'água em 2 seja igual à lâmina crítica em 2 e a energia em 2 seja igual à energia crítica em 2, né? Escoamento crítico para a vazão transportada. Então eu tenho lá que energia em 1 é igual a energia crítica em 2
mais o ΔZ, né? Então, basta eu achar aqui, ó, qual seria o degrau, né, para que esse escoamento fosse crítico, né? Então, aqui, para que essa energia aconteça, né? Basicamente é isso. Então, o degrau é de 0,35 metros, né? Então, esse é o máximo degrau ali para que não altere o escoamento, né? Essa é a altura máxima do degrau para o escoamento a montante não seja alterado e não apareça aquela curva de remanso. Se eu aumentar um pouco mais, no caso aí, né, como o escoamento a montante é fluvial, vai aparecer a curva de remanso, o escoamento vai de fluvial para crítico na transição, para torrencial e retornará a fluvial com o aparecimento de um ressalto hidráulico após a transição, né, que é o que nós vimos anteriormente, né. Supondo que fosse torrencial antes da transição, né, e essa altura fosse maior que a crítica, aí já apareceria o ressalto antes mesmo da transição. Só revisando os conceitos aqui ao final do nosso exemplo. Tranquilo, pessoal? Agradeço a atenção de vocês até aqui, as nossas referências, né? Manual de Hidráulica da Azevedo Neto e Hidráulica Básica do Rodrigo Porto, sempre. Agradeço, fico à disposição de vocês e um grande abraço.